Evangelho de Mateus, capítulo 8. A cura de um leproso, anota aí. A cura de um leproso está no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 5 até o versículo 15, ou melhor, do versículo 5 até o versículo 13, a cura do criado de um centurião. E do verso 14 ao verso 15, a cura da sogra de Pedro. E do verso 16 e 17, muitas outras curas. O que isso tem em comum? Todos esses episódios, esses momentos do ministério de Jesus, que está registrado aqui no Evangelho de Mateus, todos no capítulo 8. O que nós podemos aprender com essas coisas? Meditando sobre esses episódios, meditando sobre esses episódios ocorridos aqui, o que me chamou a atenção, a temática que pelo menos eu percebi nessas passagens, é com respeito à temática concernente à acessibilidade. Jesus, o mestre acessível. Acessível a quem? Diria o cético. O verso 1 do capítulo 8 diz a Bíblia que isso foi depois que ele pregou. Ele havia pregado um sermão do monte. Então a Bíblia diz que ele descendo do monte, primeiro ele estava no monte, no topo, no púlpito, onde muitas pessoas acreditam que é só ali que se deve ser feito a obra de Deus. Tem pessoas que acreditam assim, que o verdadeiro lugar de se fazer a obra de Deus é no púlpito. Então ele acabou de pregar, ele saiu do púlpito, então ele desceu do monte. Talvez isso aqui daria até outro tema. E descendo ele do monte, diz a palavra de Deus que grandes multidões o seguiram. Então, Jesus ele era um mestre que pregava no púlpito também, ensinava, fazia palestra, mas também ele era um mestre que descia da montanha. Ele descia do monte. Então, se era acessível a mensagem de Jesus, Jesus também o era. Jesus ele não era o mestre que tinha seguidores à distância, como temos hoje. Muitos mestres que têm muitos seguidores e são acessíveis aos tais. Infelizmente, a grande parte dessa acessibilidade é via Google, via internet. Mas, quando se diz respeito a seguidores bem próximos, muitas vezes não tem. E nós que pregamos o Evangelho, nós temos que voltar as nossas atenções para esse tema, o tema da acessibilidade. As pessoas hoje estão se realizando, fazendo live, fazendo vídeos, acreditando que estão no ápice do monte da realização de seus ministérios. Então Jesus ele desceu do monte, ele veio para o mundo aqui, para o mundo real. Ele pregou a mensagem, falou, explicou, e depois ele desceu do monte e se tornou acessível a todos. Então as multidões que ouviram pregando, agora eles podiam se aproximarem de Jesus, até mesmo um leproso, que é o que vai acontecer aqui.
Então as pessoas que foram acessíveis a Jesus, todos, a multidão, ele era acessível a todos, porque se ele foi acessível a um leproso, ele podia ser acessível para qualquer um. Aqui é o extremo, é o suprassumo da acessibilidade. O mestre, o famoso Jesus, desce do monte e se torna acessível a todos. Ele foi acessível ao leproso, como ele estava à disposição de toda a multidão. E do verso 5 em diante, ele vai ser acessível ao centurião. E depois ele chega na casa de Pedro, no verso 14, adentra a casa de Pedro. Então ele era acessível aos seus discípulos e, consequentemente, à família dos seus discípulos. Mas eu quero destacar aqui, essas três personagens aqui, que chamam muita atenção, que Jesus foi acessível nesse capítulo a todos, é claro, mas especificamente a um leproso, a uma velhinha e a um servo. Embora o servo nós sabemos que foi através de uma intercessão, mas o servo, mesmo lá, distante, depois que o seu Senhor foi buscar ajuda para ele sentiu na pele. E é isso que eu queria dizer. A nossa acessibilidade a Jesus Cristo. Até onde nós temos chegado? Você tem sentido na pele essa comunhão com Jesus Cristo? A sua, a minha, a nossa acessibilidade concernente a Cristo, ela tem chegado a que ponto? Muitas vezes nós só chegamos até Jesus, a única acessibilidade entre nós e Jesus é a acessibilidade metafísica, é só na religiosidade, é uma acessibilidade filosófica, metafísica, mas ela não acontece nas outras esferas. Então Jesus, ele é acessível metafisicamente, porque ele pregou sobre o monte, ficou pregando, as pessoas ouvindo a mensagem dele. Então ele era uma pessoa acessível a respeito do conhecimento de Jesus, ele transferia esse conhecimento através da palavra. Mas ele também era uma pessoa física e caminhava entre eles. Então Jesus, ele foi acessível a eles, tanto na esfera metafísica quanto na esfera física. E o leproso sentiu o toque de Jesus. Sentiu. E foi purificado. A sogra de Pedro sentiu na pele também, como o leproso, o toque de Jesus. E foi curada da febre. No entanto, a Bíblia diz que ela levantou-se e logo passou a servi-lo. Porém, o servo do centurião, ele foi tocado por Jesus. Também. Mas você vai me dizer, mas Jesus não tocou. Mas Jesus deu uma palavra. E ele sentiu na pele também o toque de Jesus. Pois então, como eu posso provar isso? Porque ele também foi curado. Ele sentiu na pele. E nós precisamos sentir na pele o toque de Jesus. A nossa comunhão com Jesus, a nossa experiência com Deus, com Jesus, no que se diz respeito a essa acessibilidade, nós temos que ter acesso ao lado metafísico, às leis, aos mandamentos, aos dogmas, às doutrinas. Nós temos que ter, sim, acessibilidade a isso. Mas também nós precisamos ter acessibilidade no sentido físico, biológico. Mas o que está, que está no meio dessas duas acessibilidades, filosófica e essa acessibilidade biológica, nós temos ainda duas coisas que nós temos que prestar bem atenção. É a questão sociológica e psicológica. Então Jesus sociologicamente estava à disposição e ele procurou Jesus, no caso o leproso, o centurião, e Pedro convivendo já com Jesus com uma intimidade maior. Ele entrou em casa e Jesus entrou com ele. Já era uma acessibilidade sociológica mais aprofundada.
Mas, no entanto, os outros também tiveram essa possibilidade sociológica de aproximar-se de Jesus. Mas o que vai acontecer aqui no caso do leproso é que ele pergunta para Jesus: Senhor, se queres. O leproso aproximou-se de Jesus, a Bíblia dizia, adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Então o leproso, ele adorou Jesus, no sentido metafísico. Depois ele faz uma pergunta psicológica: se queres. Ele cria que Jesus podia, mas não sabia se Jesus queria curá-lo. E quando Jesus toca ele e diz quero, e Jesus, antes de dizer quero, Jesus toca. Então, no sentido psicológico, ele se sentiu aceito. Ele se sentiu incluído através daquele toque. Naquele toque, ele psicologicamente sentiu: eu sou importante. As pessoas precisam sentir na pele que elas são importantes para nós. As pessoas da nossa família precisam sentir na pele que eles são importantes para nós, através da nossa palavra, através da nossa atitude. Nós precisamos incluir nas nossas vidas os nossos idosos, os nossos desfavorecidos, os nossos doentes, porque eles estão precisando sentir o nosso amor, a nossa acessibilidade a eles em todos os sentidos, tanto no campo da filosofia, tanto no aspecto filosófico, nós conversarmos com eles, discutimos ideias, e também no aspecto psicológico, nós temos que tocar eles têm que sentir, eles têm que ter certeza que eles são importantes para nós. Eu estou dizendo os nossos familiares, os nossos amigos, eles têm que sentir que são importantes para nós. Quanto tempo faz que você não se aproxima dos seus avós, se é que você ainda os tem? Muitas vezes o neto não aproxima mais dos avós, e nem o filho dos pais. Está lá os idosos na casa, eles dão comida para ele, dão uma fatia de torrada com chá, e não passa disso. A pessoa chega correndo com o carro, abre a porta, deixa a porta aberta, o carro ligado, dá uma sacolinha de maçã para a vovó, para o vovô, dá um beijinho, corre e acha que está fazendo alguma coisa. Os nossos idosos, os nossos parentes, os nossos da nossa família que estão doentes, que estão nas drogas, no vício, que estão com um problema psicológico, os nossos idosos estão sentindo falta do nosso toque, do nosso amor, do nosso carinho. Nós precisamos tocar eles na pele. Eles estão querendo sentir na pele. Quanto tempo faz que você não senta para conversar com seu avô, com a sua avó, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho? Ah, mas ele está doente, ele está nas drogas. Ah, mas ele está velho. Ela está com Alzheimer. Então, é por aí. Essas pessoas precisam sentir na pele a nossa acessibilidade. Nós temos que aprender isso com Jesus. O centurião tinha um servo. E o servo do centurião sentiu na pele. Mas antes ele sentiu na alma. Como o leproso sentiu na alma quando Jesus tocou e disse quero. Como a sogra de Pedro sentiu na alma quando Jesus tocou nela. Ela foi vista. Jesus estava andando com Pedro. Jesus tinha muita coisa para falar para Pedro, para ensinar a Pedro, mas Jesus não tirou os olhos da sogra, que era já deveria ter uma idade já muito mais do que de Pedro. Já era uma idosa. Mas Jesus também olhou para ela, viu ela. Ela foi vista, ela foi tocada, ela sentiu-se importante para Jesus. Ela foi importante e sentiu-se importante porque ela teve importância, porque Jesus se importou com ela. E nós precisamos nos importar com as pessoas, aproximar e tocar. E a febre a deixou, diz a palavra. Os nossos estão com febre, talvez uma febre psicológica, talvez não estão com febre física, mas com a febre na alma, precisando ser tocado por nós. Os nossos familiares, os nossos amigos estão carentes de amor, de afeto e de carinho, e nós estamos aqui para representar Jesus. Eles precisam sentir-se importantes. Através do nosso cuidado, nós podemos proporcionar isso para eles, através do nosso amor. Um evangelho que está aqui, pode ser sentido na pele. Sentir na pele, sentir o toque. Esse evangelho, eu creio que precisa novamente estar em ação, porque
ele não pode viver em extinção. Nós temos que voltar a ir, a tocar, a se importar, para que as pessoas estão com febre. Então, essa febre psicológica precisa ser curada antes da febre biológica. Antes de sentir na pele aqui física, nós temos que sentir na pele da alma. A pele do Espírito. Jesus vai falar conosco, vai tocar o nosso Espírito através da palavra, e o toque na alma vai ser através daquela demonstração de afeto, e essa demonstração de afeto vai fazer com que a pessoa acredite na nossa palavra, como o centurião creu na palavra de Jesus e foi curado. E termina o texto dizendo que muitos fora curado, aqui no capítulo de Mateus, dependendo da tradução, diz, meramente por sua palavra. Então essa palavra de Jesus, ela vai curar as pessoas, a nossa pregação vai curar as pessoas quando elas entenderem que nós realmente a amamos, que elas são importantes para nós, quando nós já demonstramos carinho e afeto para elas. Aí a palavra que nós vamos pregar, ela só é um complemento, e nós vamos falar, e as pessoas vão receber a cura, vão receber a paz, vão receber mesmo de verdade, porque elas já olharam para nós e já perceberam que nós realmente a amamos e que realmente elas são importantes para nós. Porque se elas só têm contato com a nossa palavra, mas nós não demonstramos afeto, carinho por nenhuma delas, então a nossa palavra também não vai tocar. Se o seu carinho, o seu amor, o seu afeto, se você não tocar as pessoas fisicamente com amor, carinho e afeto, não vai adiantar você ficar profetizando, pregando para a pessoa, recitando versículo, que não vai acontecer nada. As pessoas precisam sentir a religião, sentir a nossa pregação, sentir o nosso sermão na flor da pele. Fiquemos com essa palavra, com essa meditação, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.